Muito bem, olha, nós vamos falar agora com o Dr. Jerônimo Ruiz Andrade Amaral, está aqui com a gente mais uma vez para falar da movimentação política em Presidente Prudente. O carnaval tá aí, né? Acabando o carnaval. Teve muita gente pulando, mas não é pulando na folia, não. Pulando de galho, pulando de um lado para o outro. A movimentação política em Presidente Prudente que começou muito intensa nesse ano. Doutor, bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Mix. É um prazer receber o senhor. Vamos falar um pouquinho da movimentação política em Presidente Prudente. Final de semana agitado. No sábado estive até com uma reunião com o senhor, conversando. Mas tem algumas informações que eu sei que só o senhor tem e vamos trazer aqui para o pessoal que está ligado no Jornal da Mix. Como é que está a movimentação aí para candidatura, para os pré-candidatos a prefeito em Presidente Prudente? Pelo andar da carruagem, a coisa andou movimentando bastante aqui. Como eu havia dito anteriormente, essa questão do PL local desestruturou muitas coisas na cidade, e em grupos e com relação à eleição. A movimentação que o PL fez mudando a diretoria do PL, né? É isso? Isso, aquele início que lançar o Adolfo, depois veio aí o André Domingos defendendo a posição do Paulo Lima e tá com o Naban. E o Naban defende o Tupã. Isso, agora já está decidido. O PL vai apoiar o ex-prefeito. Está com o Naban que vai. O Naban que vai decidir. Ele vai decidir qual o caminho que o PL vai seguir. Se vai ter um e bem provavelmente, ainda, né? Não, dizem as más línguas que ele tá junto com o Tupã, né? Dizem. Sim. Mas eu não posso falar no lugar dele, mas ouve-se muito isso. Só que está causando uma debandada no PL. Porque o PL tinha interesse de lançar um candidato próprio? O PL, como União Brasil, o PSD, todos vieram ano passado construindo. Quanto mais executivo puderem alcançar o resultado da eleição, melhor se torna para o partido para a eleição de 2026. Agora ficou numa situação ruim, né? Porque o presidente nacional do PL, preso agora recentemente, o maior partido do Brasil com tempo de TV, e a gente não vê ninguém falando nada, deputado saindo em defesa, né? Integrantes do partido defendendo o presidente. Isso aí vai dar pano para manga, né? Sim, com certeza. Para local, eu acredito muito que o Adalto esteja saindo do partido, né? Já o nome dele não vai figurar na nominata agora, na próxima. Uhum. Deve sair do partido. Não, praticamente, não posso falar 100%, né? Depende dele, né? Mas não, já está tudo muito bem encaminhado. Porque nessa etapa do ano passado para cá, eu tentei vir auxiliando e dando alguma orientação à questão política aqui, às pessoas que eu tenho uma forte ligação e amizade, né? Uhum. E, se Deus quiser, agora a semana já define tudo aqui, né? Olha, que coisa interessante, porque o Adalto é uma pessoa que eu tenho observado, assim, com o meu pouco conhecimento de política, mas eu tenho observado que o Adalto é um aglutinador, uma pessoa que em volta dele orbitam, né, as questões políticas da cidade. Ali na torteria dele, né, da esposa dele e dele também, muitas pessoas se reúnem ali para discutir, para conversar. É constante você estando ali, vendo as pessoas chegando para conversar algo político ou fazer algum tipo de acordo. Eu fico pensando assim, faltou espaço, não tinha espaço para o Adalto dentro do PL? Eu acredito que o Adalto está na política há 30 anos, né? Deveria ter, né? Mas eu acredito que na vida nada acontece por acaso. Como eu próprio disse para ele, pessoalmente para ele. Uhum. Eu acredito que o perfil dele seja muito mais de centro, por essa qualidade que ele tem de saber articular, transitar em todos os lugares, do que ele estar em algum tipo de posição mais extremista, né?
E como é que fica a posição do Isaac Silva, que é o presidente do PL local? Era, né? É. Agora não é mais. Agora eu não sei, porque já foi noticiado que é o Renato Rinaldi, né, o presidente do PL, vai vir na nominata. E do Isaac Silva, não sei de nenhuma definição dele ainda. Antes, falavam-se que ele poderia debandar também, mas o que você sente? Sentimento seu. A questão, eu acho que é um pouco de lógica aqui. Com essa alteração da liderança do PL, como que vai se constituir uma chapa? Mesmo com a experiência política do Naban, do Rinaldi que está vindo, como que eles poderiam montar uma chapa de vereadores aqui se houver essa demandada toda? Saindo Isaac, Adalto. Muitas pessoas são ligadas ao Adalto e algumas são ligadas ao Isaac. Então o racha já aconteceu. Já foi. Então, na minha visão, o PL, eu acho que vai fazer de tudo para tentar manter o Isaac ainda, né? Para até próprio formar uma chapa. Para não perder muito, né? Bom, então estamos classificando aqui, achamos, né, segundo o doutor, que o Adalto deve sair do PL. Vai para onde, doutor? Para onde é que vai o Adalto? Ele já foi sondado por alguns partidos, mas ele tem uma melhor opção, junto com um grande amigo meu, mas vai depender. Não pode falar ainda. Vai depender dele, uma reunião ainda que vai acontecer. Muito bem. Bom, vamos falar de política nacional também. Recentemente, Jair Bolsonaro recebeu na sua casa busca e apreensão, né, daquele exame grafotécnico que o senhor comentou aqui que poderia acontecer, e de repente aparece aí a questão da possível prisão do Jair Bolsonaro. Olha, e nós recebi no meu WhatsApp, viu, uma pesquisa feita pela Paraná Pesquisa, falando sobre intenção de votos para presidente da República, a atual situação do presidente Lula. E dentre essas pesquisas, que são divididas em 3, nós temos aqui a avaliação de uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Pode subir. E 3 perguntas foram feitas, né? Percepção quanto a uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023, estimulada, tá? Então vamos lá. Acharia justa, 38,3%. Acharia prisão injusta, 52,7%. Pode subir aí, Ricardo, para mim, por favor. Não sabe ou não opinou, 9%. Muito bem. Vamos lá, doutor Jerônimo. Uma prisão do Jair Bolsonaro por conta dos atos de 8 de janeiro. A pergunta para o senhor, vamos dizer que eu sou aqui a Paraná Pesquisas. Seria justa, injusta ou o senhor não tem opinião? Vou fazer uma breve observação antes. Analisando, eu fiz uma relação, acho que todo mundo já assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas. Sim. Grande parte da população já conhece a história. Em determinado momento, Alice está do lado da rainha, está cortando a cabeça, mandando cortar a cabeça. E ela pergunta para a rainha, por que está cortando a cabeça? Ela falou, não sei. Ela falou assim, mas como? Ela falou assim, hoje corta a cabeça, amanhã é o julgamento e depois de amanhã é o crime. Ela falou, mas isso não está errado? Ela falou assim, não, aqui no meu mundo não. O que eu quero dizer com isso? A questão que eu fiz essa relação, porque eu acho que hoje o STF é a rainha. Cortando as cabeças. Sim, nessa ordem. Antecipando, criando situações para ver a reação da opinião pública. O que aconteceu com o Waldemar Costa Neto, presidente do PL? Fizeram generais, uma primeira situação para ver como que vai ter a reação. Estão vendo o termômetro aí. O termômetro. E o grande problema dessa situação que me chamou a atenção,
foi que assustou muito. Eu não vi a grande maioria, ou boa parte dos deputados estaduais, federais, senadores eleitos pelo PL, em manifestar essa defesa do partido, porque o Valdemar representa o partido. E o grande perigo de você deixar o medo te dominar é que ele vira pavor. E pavor é o medo incontrolável. Então, pelas redes sociais, eu vi meu grande amigo, o único deputado que eu vi que fez um vídeo de defesa foi o Gilberto Catani, eleito pelo PL do Mato Grosso. E divulgou que teve uma repercussão nacional o vídeo dele. Então, hoje, nesse primeiro momento, eu acredito que para criar uma barreira de uma não prisão do Bolsonaro, eu acho que deveria todos os deputados estaduais, federais, senadores eleitos pelo PL fazer uma reunião de desagravo ou uma reunião em Brasília para mostrar a força do partido. Fala, nós estamos juntos com o Valdemar, com o Bolsonaro, nós temos a nossa ideologia, nós somos de direita, porque senão vai acabar diluindo esse movimento da direita. Porque eles estão com pavor, muita gente está com medo do STF. Até o Lula ficou preocupado, hein, com essa possível prisão do Bolsonaro, porque estavam querendo prender os generais também, e ele já mudou até o discurso. Sim, porque a gente vê que lá atrás, quando o Lula esteve preso, havia manifestação em frente à polícia. Isso ninguém questionou. Quando o brasileiro, o cidadão, foi fazer os acampamentos, foi questionado. Lá atrás, quantos não xingaram os ministros do STF? Próprios os políticos do PT, o próprio Lula. Quantos movimentos não foram de agressão aos ministros do STF e à instituição do Supremo Tribunal Federal? Para depois, pela primeira vez na história, eu como advogado, não vou tentar ser... O STF, o erro foi que a eficácia formal sobrepujou a eficácia material. Vou dizer assim para você. Por um detalhe de questão que já tinha sido discutido antes, não era competência do Sérgio Moro julgar. Depois de já ter sido discutido isso, de repente, numa peça jurídica, numa movimentação, volta-se isso para trás. E, não, anula os processos porque era incompetente. Agora, material, porque isso é forma, é procedimento, é eficácia formal. Material é o que diz o direito, as provas, a Constituição. Porque, para boa parte da população que votou no Bolsonaro, a questão é única só, Eudes. O Lula nunca conseguiu vir a público e falar, eu sou inocente. Sempre a gente que é operador do direito, você faz por negativa geral. Eu não sou dono do triplex, eu não sou dono do sítio do Atibaia, eu não sou dono. Por que que ele nunca pôde ou poderá fazer isso? Porque houve inúmeras confissões, acordos de leniência, Então, como que ele vai poder chegar a público e falar, eu era inocente? Ou eu fui vítima? Você pode ver que em todas, ele nunca conseguiu falar isso. Então, a forma agora de se evitar que o Bolsonaro seja preso por essa, vamos supor, tentativa contra o Estado Democrático de Direito. Realmente houve essa tentativa? Por que os generais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não vieram a público, alguém vem e fala, não, foi a consulta, teve, vai fazer, não vai fazer? Vamos utilizar a Constituição, sendo que o próprio presidente não tem poder, segundo a nossa Constituição, dele sozinho, numa canetada, decretar, ele precisa chamar o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, do Senado, para fazer isso. Agora, está criando essa instabilidade muito grande, mas conseguiram.
Porque tiraram de cena o Valdemar, a grande identidade do PL, que ele não vai poder mais articular a questão das eleições municipais. E será que esse processo contra o Valdemar, essas pessoas também vão ser um processo sem fim, como um inquérito? A prisão quase virou uma prisão sem fim, né? E agora o PL? Qual vai ser a atitude do PL? Quem vai vir na frente assumir essa posição que representa os 58 milhões de votos para o Bolsonaro, junto com o Bolsonaro? Quem que vai ser nomeado agora, nessa fase transitória, até solucionar esse processo? A gente espera que seja mais rápido para trazer, independente de ideologia, trazer segurança, paz jurídica, para respeitando a opinião do cidadão. Tem gente que prefere a ideologia da esquerda, da direita, do centro, moderada. A gente tem que saber que o cidadão precisa ser respeitado, não só os políticos. Quem votou? E quando que vai ter essa definição? Quando que o Valdemar vai poder reassumir, vamos dizer assim, livremente, poder voltar a atuar? Como que vai ficar essa situação no país hoje? Vai ser mais uma manobra para prejudicar o cidadão, porque essa briga de ideologia está prejudicando aqui embaixo. Porque muitas pessoas, independente da classe, eles têm uma divergência política. Classe A, B, C, D ou E, tem gente que é ideologia de esquerda, moderada, centro e de direita. E o direito desses cidadãos são aonde? De poder escolher em quem votar. Eles estão usurpando isso. Mas você acredita que a prisão dele vai acontecer? Em outra ocasião, você fez uma mesma pergunta, assim, no sentido: o Dino vai ser nomeado ministro do STF? Eu falei assim: o que se duvida do nosso país hoje? Só que é uma questão, uma prisão do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa pode trazer uma comoção social, uma reação totalmente desproporcional. E perigosa, né? Esse caminho seria vantajoso para quem? Para o país? O que pode? Quem realmente pode mensurar o que pode acontecer numa prisão dessa? Muito bem. Bom, conversamos aqui com o Dr. Jerônimo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Mix. E olha, o Dr. Jerônimo vai estar sempre comentando com a gente aqui vários assuntos políticos que estão acontecendo e também as suas análises da movimentação política aqui em Presidente Prudente. Valeu, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Elton.